meu gozo foi retirado do verso 2, como nós veremos, sendo o primeiro de muitos imperativos ou apelos do apóstolo Paulo nesta pequena porção. Filipenses, capítulo 2, leremos a partir do verso 1, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos orar? Senhor Deus querido, nós te agradecemos outra vez pela liberdade que temos de te cultuar aqui, pela maravilha de termos a Tua palavra para lermos calmamente e aprendermos de Ti, Senhor. Livra o pregador de achar que porque ele dedicou algum tempo estudando, que ele é apto para a tarefa. Livra também os ouvintes de acharem que porque leram o que leram agora de forma tão simples, que também é simples colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos desesperadamente da Tua ajuda, do Teu socorro, para que Teu nome venha a ser glorificado e o Teu povo venha a ser edificado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Visto que gozo é sinônimo de alegria, o primeiro imperativo de Paulo, que está mais para um pedido, um apelo, do que propriamente para um comando, é o seguinte: completem minha alegria, quando ele diz completar o meu gozo no verso 2. Mas antes de chegar no verso 2, ele diz o seguinte no verso 1: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Aí ele então diz o imperativo: completar o meu gozo. A pergunta é: como funciona o portanto do verso 1? E é simples, como uma conclusão de raciocínio do que foi dito no final do capítulo 1. E eu estou me dirigindo aos versos 27 até o verso 30. E uma vez que ali Paulo demonstrou o porquê cristãos podem e devem viver dignamente, dignidade essa olhando do Evangelho, como nós passamos por lá 4 meses atrás, não um moralismo, mas uma vida pautada no Evangelho, ele passa agora a falar do que é esperado desses crentes como resultado dessa vida digna, ou o que tem a ver, o que está contido nessa ideia de viver dignamente. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse: olha, vocês creram em Cristo e foram habilitados para padecer, como ele diz no verso 29 do capítulo 1, não somente a crer, mas padecer, sofrer pelo Senhor Jesus. Portanto, agora capítulo 2, se há algo bom nisso, como obviamente há e muito, completem a minha alegria. Então, no verso 1, Paulo elenca várias bênçãos advindas quando nós cremos no Evangelho. São elas algumas: conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, e ele também faz uma referência, uma expressão como entranháveis afetos e compaixões. Como parece claro, o apóstolo, primeiro, ele aqui faz uma referência implícita à Trindade, e segundo, ele resume todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo e compartilhamos uns com os outros nessa expressão entranháveis afetos e compaixões. Em primeiro lugar, deixe-me falar um pouco dessa referência implícita à Trindade. Eu defendo que há uma possível referência à Trindade aqui, porque algo semelhante ocorre na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 13, verso 14, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Muito famoso esse texto, não? Ali, aos coríntios, como aqui, aos filipenses, Cristo é mencionado primeiro, depois o Pai e depois o Espírito, porque ambos são igualmente divinos e ninguém é superior dentre eles. Temos falado disso bastante nas aulas de EBD.
Se nós pensássemos, por exemplo, num texto base para provar a divindade do Senhor Jesus, poderíamos recorrer a João capítulo 1, verso 1. Se quisermos um texto base para provar a divindade do Espírito Santo também, podemos recorrer a 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, quando Paulo diz: quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E eu sei que nós estamos habituados a falar naquela ordem Pai, Filho e Espírito Santo, especialmente por causa da fórmula batismal, em Mateus 28, 19. E não é errado falar dessa maneira, mas isso não significa que haja uma hierarquia onde o Pai é maior que o Filho e este, por sua vez, é maior que o Espírito. Essa ideia é herética, antibíblica e enganosa. É uma ideia falsa. Existe sim uma subordinação do Espírito ao Filho e do Filho ao Pai no que chamamos de economia da salvação. Porque, segundo o decreto divino eterno, cada um assumiu um papel específico, um ofício na redenção dos eleitos de Deus. Apesar disso, essas distinção e subordinação dentro da Trindade referem-se apenas ao papel desempenhado por eles e não ao que eles são em si. Em outras palavras, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles variam em suas funções, em seus ofícios, mas nunca em sua essência. Todos são igualmente Deus. E é por essa razão, por exemplo, como veremos ainda no Evangelho segundo escreveu João, que Cristo diz no capítulo 14, verso 28, o Pai é maior do que eu, mesmo depois de ter dito no capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Dito isso, tudo indica realmente que o apóstolo está aludindo então às três pessoas divinas, no primeiro verso de Filipenses 2, quando ele diz: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito. Por quê? Porque embora a palavra Pai seja omitida na frase, ele pode muito bem ser visto através do termo amor, porque nós sabemos que o apóstolo João diz isso, olha, Deus é amor. E por que estou gastando tempo com essa questão, ao invés de partir diretamente para os ensinos práticos do capítulo? Porque eu quero mostrar a vocês que a estrutura que Paulo está criando, ela não é acidental e não é meramente estética, mas é justamente o que vai dar base, o que vai ser o alicerce e fundamento para o que ele tem a dizer a seguir. Seria suficiente se Paulo escrevesse o seguinte: olha, portanto, se há alguma bênção em ser um cristão, completem o meu gozo. Não estaria errado. Mas Paulo ele dá uma volta, por assim dizer, porque ele diz: olha, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completem o meu gozo ou a minha alegria. E a pergunta é: por que o apóstolo delonga-se nessa parte, ao invés de ir direto ao ponto? Compreendendo o contexto e sabendo que ele falará, como nós vimos na leitura, contra o individualismo, nós podemos dar a seguinte resposta: Paulo apela por unidade com base na Trindade, pois não há exemplo mais majestoso de união, além daquele representado pela triunidade na pessoa de Deus. E eu fiquei maravilhado quando eu estudava esse texto e pensava nisso. Paulo vai dizendo o seguinte, como nós veremos, por exemplo, no verso 2, olha, sintam o mesmo, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo ânimo, ou seja, não sejam egoístas, não sejam soberbos, não sejam orgulhosos, arrogantes, mas vejam o outro sempre como superior, maior do que vocês. Mas antes de chegar nesse ponto, ele faz mais ou menos o seguinte: olha, primeiro, reparem o que vocês têm em Cristo. Sim, atentem-se cuidadosamente para cada bênção espiritual que vocês receberam, que tais bênçãos emanam da superabundante comunhão que existe na Trindade, na pessoa de Deus. E talvez alguns fiquem: irmão Bruno, acho que você está forçando o texto para dizer isso. Será que realmente Paulo tinha em mente a comunhão intertrinitariana quando ele escrevia o capítulo 2? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, um pouco antes, capítulo 4. Se a sua dúvida ou a sua objeção é nesse sentido, e pode parecer que eu estou forçando o texto, dizendo que Paulo usa a Trindade como uma base para falar da unidade, eu quero que você leia comigo Efésios, capítulo 4. Leremos do verso 1 até o verso 6. Vamos ler juntos. E eu quero que vocês reparem
como os termos-chave empregados ali em Efésios são os mesmos de Filipenses 2. Você vai encontrar ali a menção à humildade, a menção ao amor, você vai encontrar o andar digno. Veja bem, Efésios capítulo 4, verso 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que, olha aqui Filipenses, andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E a pergunta é como? Ele continua: com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas ele tem mais a dizer. Ele está apelando por unidade. Veja o que segue agora dos versículos. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, referência à pessoa de Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Percebem as similaridades? A unidade na igreja faz parte de um andar digno, ou resulta desse andar digno, e tudo isso porque o Deus uno e trino é um modelo magistral de unidade perfeita. Pense no seguinte: se Deus Pai não rivaliza com Deus Filho, que jamais discorda de Deus Espírito, como que o seu corpo, que é a igreja, poderá viver em guerra onde os membros se devoram uns aos outros, se depreciam entre si e se machucam mutuamente? Não faz o menor sentido. Nós recebemos bênçãos que fluem da comunhão intertrinitariana e, como tais, devemos espelhar isso ao mundo. Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus também em João, capítulo 13, verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Robert Leighton, um ministro puritano inglês, ele disse que o oposto também é verdadeiro. Nisto todos conhecerão que não sois meus discípulos, quando vos odiardes uns aos outros. Os crentes podem ser diferentes em muitos sentidos. Falávamos disso hoje no almoço. Uns são mais descolados, outros são mais retraídos. Uns preferem a vida no campo, outros na cidade. Uns são roeiros, outros são caseiros. Uns preferem futebol, outros preferem tênis. Pensa aí nas diferenças que você imaginar aí. São diferenças que não acabam mais nos gostos, nos jeitos, nos relacionamentos, etc. Todavia, há algo entre os crentes que jamais pode variar: o amor de uns pelos outros, manifesto no cuidado de uns pelos outros. Paulo diz: olha, há conforto em Cristo, há consolação de amor, há comunhão, e ele diz assim, é como se ele pudesse seguir infinitamente. Ele para e diz: olha, há entranháveis afetos e compaixões, como quem diz: vocês já experimentaram do que é mais doce, mais puro, mais amável possível quando foram enxertados em Cristo e quando entraram em relacionamento uns com os outros? E se o leitor é um crente verdadeiro, a resposta é um grande sim. Então ele diz: completem minha alegria. E nós perguntamos: mas como, querido Paulo? Como nós podemos deixá-lo tão alegre, plenamente feliz, tão exultante? O que você precisa da nossa parte? E ele responderia: sendo unidos. Uma das coisas que eu gosto em Paulo é que às vezes ele parece pouco espiritual. Ele não faz nenhuma alusão a nenhuma disciplina espiritual, por assim dizer, no texto. Ele fala assim: sejam unidos. Nada afeta um pastor tão negativamente como ver o seu rebanho sempre desunido, sempre discordando, sempre brigando a ponto de se destruir. Talvez foi isso que levou João Crisóstomo, que também foi mencionado mais cedo. Crisóstomo certa vez estava pregando na época da Quaresma, que até hoje é comemorada pelos católicos. E aí você lembra, né, quando o pessoal deixa de comer carne, mas não deixa de pecar em outros sentidos. E aí Crisóstomo, um tanto revoltado com aquilo, ele, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte, abre aspas: a honra do jejum consiste não na abstinência da comida, mas em evitar as ações pecaminosas. Quem limita o seu jejum apenas à abstinência de carnes, o desonra. E aí, como num tom de Tiago, Crisóstomo diz o seguinte: praticas o jejum?
prova-me por tuas obras. E ele termina, que a boca também jejue de falar coisas vergonhosas e de ficar reclamando. Pois o que ganhas, se te abstens de pássaros e peixes, e mesmo assim mordes e devoras teu próximo. Fecha aspas. Então, há possivelmente uma referência à Trindade no início do capítulo 1, e há essa expressão entranháveis afetos e compaixões. Irmãos, ninguém no planeta Terra desfruta do que os crentes desfrutam. Ninguém. Você deve estar lembrado que não é a primeira vez, nós lemos aqui na liturgia, que Paulo usa essa expressão estranha, entranhas. Por exemplo, se você vai até o capítulo 1, no verso 8, ele diz que tinha saudade da igreja em Filipos, daqueles irmãos. E ele diz que é uma saudade em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, é algo tão profundo, é aquele afeto e sentimento, aquela comunhão que nem o raciocínio pode explicar. É muito mais elevado do que isso. Esse é o tipo de coisa que Paulo sabe que tem entre ele e os crentes que não é explicável do ponto de vista meramente racional. E é porque as bênçãos que recebemos são gloriosas demais para serem explicadas no âmbito racional. Leia, por exemplo, Efésios capítulo 1. Leia aquele capítulo umas 10 vezes, para você ver o que você tem em Cristo. É por isso que ele celebra esse elo que liga o povo de Deus. E eu quero, tendo usado esse verso primeiro como base e ao mesmo tempo uma introdução, eu quero responder 3 questões vitais a partir do nosso texto, especialmente do verso 2 até o verso 4. Primeira delas, qual a relevância da sentença completar o meu gozo, no verso 2? Segunda questão, qual o significado principal dos comandos que acompanham tal sentença, quando ele diz para que sintais a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo? E terceira questão, qual o pecado capital do qual devemos nos livrar se atentarmos ao ensino geral aqui elencado? Então, em primeiro lugar, qual a relevância da sentença completai o meu gozo? No início do verso 2, este pedido, apelo ou comando de Paulo, classifica como você julgar melhor. É importante porque ele revela não apenas o desejo do apóstolo, mas o desejo do próprio Cristo, do próprio Deus. Aqueles que estão familiarizados com os escritos do apóstolo João, já devem ter percebido que essa expressão, gozo completo, ou alegria completa, aparece mais em João do que qualquer outro autor. E eu separei 4 textos aqui, 4 passagens rápidas, para que vocês lembrem, refresquem suas mentes com essas passagens. Vou começar com o Evangelho de João, capítulo 15, verso 10 e verso 11. Repare bem na leitura. João 15, verso 10 e verso 11. Se guardardes os meus mandamentos, Cristo está falando com os discípulos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A mesma ideia de Paulo. Avançando no capítulo, João capítulo 16, verso 23 e verso 24. Ainda palavras de Jesus. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra ou esteja completo. Capítulo 16, do mesmo Evangelho, João capítulo 17, versos 12 e verso 13. Ainda palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz, naquela oração famosa, oração sacerdotal, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alegria completa, gozo completo. Para terminar, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 3 e verso 4, ainda com essa ideia de gozo completo ou alegria completa. Quando João está escrevendo e diz, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, se nós pudermos reunir essas 4 porções joaninas, pudermos juntá-las,
e ver o que significa gozo completo ou ainda alegria completa, nós veremos que tem a ver com o seguinte: primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus e permanecer no seu amor. Veremos que tem a ver com clamar a Deus e ser respondido de forma graciosa por Ele. Veremos que tem a ver com pertencer a Deus e ser guardado, ser preservado por Ele. E veremos também que tem a ver com comungar com Deus e desfrutar do seu favor. Resumindo, o gozo completo ou alegria completa tem a ver com pessoas que estão em aliança com Deus. Quando Paulo se vale então desse conceito para dizer, olha, completai o meu gozo, ele está, na verdade, apelando mais ou menos nos seguintes termos: irmãos, vocês possuem tantas coisas por serem membros do corpo de Cristo, tanta alegria que flui naturalmente dessa união, por estarem ligados a Ele, que vocês devem avançar nisso. Não se contentem com uma vida cristã apática e pela metade. Lembra do que Cristo fala aos seus discípulos? Homens de pouca fé. Não é que eles não tinham fé, eles tinham, mas a tinham numa pequena escala, por assim dizer. Então Paulo está dizendo, olha, antecipem o que vocês experimentarão no céu, antecipem agora e desfrutem agora, que é serem unidos como o Pai, o Filho e o Espírito são unidos. Assim eu passo para o segundo ponto, em segundo lugar. Qual o significado principal dos comandos que acompanham a sentença completai o meu gozo? Paulo diz ainda no verso 2 o seguinte, olha, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Essa lista, ela não parece falar de 4 coisas distintas, mas ela gira em torno do mesmo tema sobre o que temos repetido, que é o seguinte: a unidade entre os cristãos. A união entre os cristãos. E eu quero dizer 3 coisas sobre este dever de sermos unidos. Primeira delas, a unidade pretendida entre os cristãos não é opcional, mas obrigatória. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é mal, é desagradável quando eles não vivem em união. Se o reino de Cristo consiste, como Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 17, se consiste paz e alegria, o reino do diabo está presente onde há guerra, onde há disputa, onde há rancor. Paulo já disse à igreja em Filipos, e por consequência a nós, que o nosso amor deve crescer, que devemos viver sem escandalizar ninguém, que devemos estar repletos de frutos de justiça. Leia o verso 9 até o verso 11 do capítulo 1. Ora, isso é possível no lugar onde todos falam mal um dos outros e se ressentem entre si? Não, isso é impossível. Como Cristo disse em Mateus capítulo 12, verso 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda casa ou cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. A unidade pretendida entre os cristãos não é opcional, é obrigatória. Aí vem contra aquela coisa do irmão que fala assim, eu não fui com a cara de fulano. Você tirou isso de onde? Não existe essa opção. Segunda coisa, a unidade pretendida entre os cristãos, ela não é regional, local, mas ela é universal. Atente-se que o que Paulo diz aqui para os filipenses não é exclusivo para os filipenses. Ele ensina basicamente as mesmas coisas para todas as outras igrejas que ele supervisionava. Romanos capítulo 15, ele está escrevendo a essa igreja que ele nem nunca viu. Até aquele momento ele não tinha estado lá. E ele diz para os irmãos no capítulo 15 da carta, nos versos 5 e verso 6, ele diz o seguinte: o Deus da paciência e da consolação vos conceda muitos dons. Ele não fala nesse sentido, embora seja algo louvável. Ele diz, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 12, versos 12 e 13, quando ele faz aquela analogia do corpo, Paulo diz o seguinte: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Existe uma cabeça, é verdade, mas existem vários membros. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Nós já lemos, por exemplo, Efésios 4, que eu poderia reivindicar, e tem tantos outros textos. O resumo é o seguinte, irmãos: esforçar-se para ter o mesmo sentimento, amor e ânimo que outros irmãos na fé é um dever sagrado imposto não somente a nós, a estes que estão sentados aqui e congregam conosco, mas a todos os que são crentes em Jesus Cristo. Porque a unidade pretendida entre os cristãos não é de uma congregação apenas, mas é de todo o corpo do Senhor Jesus. E terceiro, a unidade pretendida entre os cristãos não exclui a diversidade entre eles. Eu sei que isso pode parecer bem contraditório. Eu amo isso aqui. Isso é paradoxal. Escute. A multiforme graça de Deus, estampada na vida da igreja, ela manifesta-se tanto pela unidade entre os irmãos, quanto pela diversidade, que eu acabei de mencionar algumas entre eles. E a pergunta é, como pode ser isso? Bom, é porque a unidade refere-se ao que é essencial para a salvação, ao que é vital para nós crermos, enquanto a diversidade fala daquilo que não é essencial para a salvação. Em termos simples, os cristãos não concordarão em cada tiro, em cada vírgula. Quem dera fosse assim. Mas eles não concordarão. Embora eles devam concordar com os artigos principais da religião. E isso é demonstrado claramente somente pelo colégio apostólico. Você tem um zelote, você tem um Simão Pedro e você tem um cobrador ou ex-cobrador de impostos. Humanamente falando, é impossível unificar esse grupo, mas não nas mãos do carpinteiro. Os 12, como eu acabei de fazer menção, eles eram muito diferentes em vários aspectos. Mas convertidos e habitados pelo Espírito Santo, eles tornaram-se apenas um corpo e pregaram apenas uma única mensagem central. E assim, é óbvio que se nós concordarmos no maior número de coisas possíveis, será maravilhoso. Mas caso isso não aconteça, o que é bem provável, jamais julguemos que não pode haver unidade entre pessoas que têm a mesma fé. Como alguém já disse, e disse de forma acertada, o que nos une é muito maior do que o que pode nos separar. E eu quero convencer vocês disso a partir de 3 argumentos. Primeiro, todo crente genuíno, ou todos os crentes genuínos, são alvo da intercessão de Cristo, que roga por sua união. João capítulo 17, verso 11, Cristo está orando não somente pelos discípulos imediatos, mas por aqueles que haveriam de crer. E ele diz o seguinte, e isso está válido para nós. Cristo diz, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. De novo, ele apela para a relação dele com o Pai, para a nossa relação. Isso é maravilhoso. Segundo argumento que eu posso oferecer para te provar que nós temos essa obrigatoriedade de sermos unidos, é que todos os crentes genuínos são igualmente certificados da sua filiação divina através do Espírito Santo. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8, aquele texto maravilhoso, em que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e ele clama, Abba, Pai, ele não clama assim em alguns crentes e em outros não, ele clama em todos os crentes. Desde que sejam crentes verdadeiros, pode ser um batista, um assembleiano, um presbiteriano, um congregacional, ele clama em todos eles, é o mesmo Espírito, porque foi dado de bebermos um só Espírito. Terceiro argumento, todos os crentes genuínos foram salvos da mesma forma e anseiam a mesma coisa, que se resume naquela pequena palavra de todo final de aula de escola dominical: Maranata. Todo crente genuíno, ele foi salvo de forma igual, ele foi igualmente justificado, não por ele, não por suas obras, mas pelo Senhor Jesus, e ele tem o mesmo anseio, que Cristo retorne para se encontrar com ele. E eu quero oferecer aqui Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, que eu faço questão de ler, porque Paulo diz o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ou seja, todo tipo de homem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é compartilhado por todo crente verdadeiro. Ele anseia por esse dia. Em suma, em resumo, pode não haver um elo denominacional entre todos os crentes, mas que isso importa. Todos eles estão ligados por um elo celestial que não se pode romper. E dentro em pouco, todos eles serão vizinhos nas moradas eternas. E todos eles fazem parte da mesma família de Deus. Em terceiro e último lugar, respondendo aquelas questões que eu elaborei com os textos, agora eu quero pensar nos versos 3 e verso 4. Qual o pecado capital do qual devemos nos livrar se atentarmos bem ao ensino geral de todos esses 4 versículos? Contra o que Paulo está falando, afinal? Leia comigo mais uma vez, por favor, o verso 3 e o verso 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando você considera esses imperativos finais da porção que estamos focalizando no texto bíblico, não é difícil detectar o pecado que é combatido aqui. E, obviamente, é o egoísmo. O preocupar-se apenas consigo mesmo, ou o individualismo. Se você vê bem o que Paulo está fazendo aqui, há uma espécie de contraste, e ele diz não para algumas coisas e sim para outras. Veja bem, não para a contenda, não para a vanglória, sim para a humildade, verso 3. O verso 4, não para o individualismo ou o egoísmo, sim para a abnegação. Vocês estão lembrados que no capítulo 1 da epístola, Paulo fez menção a uns pregadores que pregavam não puramente, o Eduardo leu aqui, lembram disso? Capítulo 1, se você quiser conferir, verso 15 até o verso 18. Paulo diz que há alguns que pregam a Cristo, mas do jeito errado. O conteúdo está certo, a forma está errada. Eles pregavam achando que, porque Paulo estava preso, eles acrescentariam aflição a Paulo. Paulo, nós vamos te ensinar como é que faz agora. Você está preso. Eram pregadores tolos. E quando nós passamos por lá mais uma vez, Paulo não aprovou a conduta desses homens, embora tenha aprovado a mensagem deles. Paulo diz claramente que eles pregavam não puramente. E o interessante é que no verso 18 do capítulo 1, Paulo diz que de qualquer maneira ele ficava feliz. Porque mesmo que a sua reputação nesta vida temporal fosse atacada, Cristo estava sendo anunciado. E para ele, isso é o que mais importa. Pois bem, ele aqui agora, no capítulo 2, a partir do verso 3 em diante, ele vai condenar explícita e diretamente contenda e vanglória, que eram exatamente os sentimentos ou o que estava movendo aqueles pregadores tolos do capítulo 1. É como se Paulo dissesse para eles, olha, sejam humildes. Irmãos, que exemplo de paciência nós temos aqui com o apóstolo Paulo. De um pregador maduro, sério, de um apóstolo experimentado, que tem paciência com pregadores tolos. Porque ele está claramente vendo que eles estão fazendo algo com motivação errada, mas ele diz, olha, não hajam assim. E isso, obviamente, Paulo está transmitindo a mensagem não apenas para pregadores, mas para toda a congregação. Ele está dizendo para qualquer tipo de crente em Filipos, olha, parem de pensar em vocês mesmos nessa vida. Parem de fazer o que vocês fazem pensando nos seus interesses pessoais apenas. Pensem numa coisa maior, na glória de Deus, por meio de Jesus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, vivam com humildade, visando o que é dos outros, porque fazendo isso vocês vão glorificar a Deus. E isso nós já vimos que o apóstolo ensinava com a própria vida. Porque enquanto ele estava preso, Paulo não estava preocupado como ou quando seria liberto, mas ele aproveitava aquilo para anunciar Cristo para toda a guarda pretoriana. A maior preocupação do apóstolo era falar de Jesus para qualquer pessoa que ele pudesse. Parece que Paulo tinha em mente aqui aquele sério e direto ensino de Jesus. Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24.
Cristo disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é diferente do que as pessoas dizem hoje? Você tem que se amar a si mesmo e pensar em si mesmo. Depois você pensa nos outros, não é isso? Cristo diz: se alguém quer me seguir, você quer se tornar meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que salvar a sua vida perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvará. É outro paradoxo. Você e eu não somos chamados a pensar nos outros em nome de um país como os atletas numa Olimpíada. Não é nesse nível, que pode ser algo bonito, mas é muito pouco ainda para nós. Nós não somos chamados a pensar, amar, cuidar e zelar dos outros por qualquer outra coisa, a não ser pela glória, pelo nome e pela causa do Senhor Jesus. Veja, irmãos, Deus não precisava ter encarnado. Já pensou nisso? Os anjos caíram e Deus não enviou um Salvador para eles. Ele poderia, com justiça, ter deixado-nos sem Salvador. Deus não precisava ter encarnado, sofrido e nos salvado. Ainda assim, Ele fez tudo isso e fez isso alegremente. E aí eu vejo muitos crentes que dizem às vezes que não precisam ser educados como motorista de ônibus. Crentes que dizem que não precisam ser pacientes, nós que dirigimos, com os motociclistas da cidade. Crentes que dizem que não precisam ser cordiais com entregadores que vão à sua porta. Eles não têm obrigações de ser gentis com usuários de drogas. Eles não têm obrigações de ser gratos com um atendente de um balcão. Afinal de contas, essas pessoas às vezes merecem um tratamento ruim, são tão mal educadas, são tão grosseiras e tão ríspidas conosco, merecem um tratamento à altura. Deixe-me perguntar a você: o que seria de você se Deus tivesse feito isso com você? O que seria de mim se Deus me tratasse exatamente como eu merecia? O que seria de mim? Você já leu aquele Salmo 103? Versículo 8 até o verso 10. O salmista diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, ou seja, muito paciente, grande benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre retardará a sua ira. E ele tem direito a fazer isso, mas ele não faz. Por quê? O salmista está maravilhado, eu me maravilho com ele. E no verso 10 o salmista diz: olha, ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Como pode ser isso? Jeová, o grande rei, para quem as nações da terra são como uma gota num balde, e para quem nem os anjos perfeitos são puros, elaborou um plano detalhado, belo e glorioso para salvar você eternamente, mesmo sem precisar. E você ou eu viveremos como se fôssemos a última bolacha do pacote? Deus tem uma palavra para todos aqueles que são assim, altivos, orgulhosos, soberbos. Sim. Deus tem uma palavra em Obadias, capítulo 1. Lá Deus estava condenando a nação de Edom, porque enquanto Israel for atacado, os edomitas não auxiliaram a nação irmã e ainda se aproveitaram e fizeram mal. Olhavam de cima para Israel. Sabe o que Deus diz para Edom? E ele diz agora para todos aqueles que me escutam e talvez sejam soberbos ou altivos, ele diz o seguinte, no capítulo 1, verso 3: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Esse é o orgulhoso. Quem será capaz de... Já viu aquela coisa assim, você fala com alguém às vezes no trânsito: quem você acha que ia falar comigo assim? Já viu isso? É esse aqui, é o edomita moderno. Deus diz para ele: se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Escute-me com atenção. Deus não poupará você, ó soberbo, pois foi exatamente por este pecado afrontoso que ele puniu os anjos rebeldes, que ele puniu Edom e tantos outros. O Senhor detesta os altivos, ou seja, aqueles que oram como de cima, que até escutam às vezes o que o seu irmão tem para dizer, mas escutam com uma espécie de arrogância, escutam com uma espécie de menosprezo e com desdém no íntimo.
Adoni-Bezeque, ele tinha prazer em humilhar os reis que ele capturava. É relatado em Juízes, capítulo 1, que esse rei, quando ele capturou 70 reis, ele cortou os dedos das mãos dos pés, para que eles ficassem à sua mesa mendigando, para que ele os humilhasse, porque ele era um homem muito arrogante. Sabe o que Deus fez? Exatamente a mesma coisa. E quando Israel capturou Adoni-Bezeque, foram-lhe cortados os dedos das mãos e dos pés, para que ele fosse humilhado. E aquilo era um pagamento do juízo divino. Nabucodonosor engrandeceu a si mesmo quando olhou o seu vasto império, e você conhece a história, e o Eterno o transformou numa besta. Era um homem inteligentíssimo, poderosíssimo, virou um animal e comeu capim, por causa da sua arrogância, conforme está escrito em Daniel capítulo 4. Herodes não deu glória a Deus, outro poderoso. Ele não glorificou a Deus como devia. Você conhece a história, como ele morreu? Comido de bicho, conforme relata Atos capítulo 12. Então eu lhe pergunto, o que te faz pensar que a sua soberba não será castigada? E por que você não vê a espada de Deus agora? Quando ver, será tarde demais. Arrependa-se enquanto há tempo, antes que a porta da arca se feche e o dilúvio da ira de Deus recaia sobre você. Eu desejo, portanto, irmãos, encerrar com algumas palavras de aplicação, tanto aqueles que creem em Cristo, como aqueles que o rejeitam. Primeira aplicação: cristãos, vocês não podem ser egoístas. E, portanto, lutem desesperada e vigorosamente contra a soberba e o orgulho, que são os genitores desse mal. A abnegação é filha da humildade, como o egoísmo é fruto da união entre a soberba e o orgulho. Por isso, se você quer ser vitorioso, vá até o âmago do problema, até o coração da coisa. Aqueles entre nós que lutam fortemente contra individualismo devem lutar contra o seu orgulho, porque é isso que gera o individualismo. Mas estes pecados são como uma hidra, aquele bicho onde você corta uma cabeça e nascem duas no lugar. Mas ainda assim, irmãos, é melhor que você passe uma vida inteira cortando todo dia a cabeça da hidra do que você seja devorado por uma das suas cabeças. É uma luta séria. Não dê descanso a si mesmo enquanto este mal não é atingido pela raiz. Não tenha compaixão do seu orgulho, porque ele não tem compaixão de você. Ele o torna detestável aos olhos de Deus e te envergonha na frente dos seus semelhantes. Não tenha compaixão do orgulho. Não é coisa com qual se brinca quando nós louvamos a nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância nos faz pensar que somos justos, merecedores, temos direito, quando na realidade somos miseráveis, pobres, cegos e nus. O orgulho e a soberba embaçam a tua visão, criando realidades falsas. Eles endurecem teu coração, dizendo que o outro, o próximo, não merece a tua ajuda. O orgulho e a soberba, quando eles olham para um texto como esse, olha, considere o outro como superior. Eles dizem, não, eu sou mais, eu tenho mais. Não. O orgulho e a soberba elevam o teu ego, sugerindo sempre que você é o mais especial. Afinal de contas, você já sofreu tanto, você merece agora. Você é o campeão, o vencedor. É você. Esse é o orgulho. Enquanto o evangelho cristão vai no justo oposto. E ele diz, você não é nada. Cristo é. O orgulho é como um pregador que tem uma única mensagem. Você merece. Você merece. A soberba é como uma cantora que canta uma única canção. A ti a honra. Se você der ouvido às suas vozes, eles te convencerão de que você, como eu disse, já sofreu demais nessa vida. De sorte que daqui em diante, você deve pôr sua própria vontade em primeiro lugar. E é por isso, como eu já disse, que nós vemos coisas no mundo como ame-se a si mesmo. Pense em você, não, se descubra e tal, aí depois você pensa no outro. Irmãos, folheiem a Bíblia inteira e verão que isso não é um ensino bíblico. Quantas
sugestões infernais, embora elas prevaleçam em nossos dias. É justamente porque nós não nos atentamos a esses males que há tanto egocentrismo na sociedade que corrói tudo. É porque cada um pensa apenas em si que se multiplicam os divórcios, que se fecham muitas igrejas. Faremos bem em prestar atenção ao conselho de Philipp Melanchthon, que foi aquele amigo de Lutero na Reforma Alemã. Melanchthon disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas, nas coisas necessárias, unidade. Nas coisas incertas, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Amor. Não podemos ser egoístas. E agora, minha segunda aplicação. Eu quero falar com aqueles que não são cristãos. Não cristãos. Nessa luta contra o individualismo, vocês não terão êxito. Vocês não terão sucesso. A não ser que vocês apelem para o Senhor Jesus, suplicando ajuda da sua parte. Em um cristão, o orgulho foi gravemente ferido e, embora ele não morra até o nosso último suspiro, ele vai perdendo a sua força gradualmente. É assim que acontece. Mas no não convertido, em você não convertido, o efeito é o justo oposto. O orgulho cresce, cresce, cresce. Não importa o quanto você se arremeta contra ele. A soberba do teu coração é alimentada pela tua inimizade para com Deus. E, portanto, enquanto você não for reconciliado com Deus, enquanto essa questão central não for resolvida, todo o restante vai ficar desajustado. Esse é o problema do homem. Esse é o motivo do homem tentar reformar a si mesmo e não ter sucesso, porque a mudança só pode acontecer de dentro para fora, e essa mudança de dentro só pode ser feita por Deus. Versículo 6 de Filipenses 1, eu já preguei, mas tenho que sempre voltar a esse texto, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. A obra que o homem começa é incerta, ele não consegue, ele não é capaz, mas a obra que Deus começa vai até o fim. Aleluia por isso. Se não comungas com a Trindade, é inútil te falar de unidade, pois que tua vontade é agitada debalde. Só existe um que pode matar você sem matar você. Outro paradoxo. Só existe um que pode matar você sem matar você, ou seja, que pode matar seu eu, transformando-o e não extinguindo-o. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele deseja fazer de ti uma nova criatura e ele pode fazer isso. Creia em seu nome e em sua obra, e de um individualista, ele te fará alguém abnegado. Ele te fará manso e humilde, para quem ele tem reservado a herança do seu Pai no reino eterno. Que, como João diz, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, é tão fácil falar dessas coisas. Eu sinto o peso de ser incoerente com a mensagem, Senhor, e falar, mas amanhã cometer esses mesmos erros, Senhor. Pensar em mim e não pensar no outro, ou no máximo, sempre me considerar superior ao outro, ou talvez ainda igual, mas o outro superior a mim, Senhor, só o Teu Espírito pode fazer isso. Ajude com que os casais dessa igreja experimentem isso, que o cônjuge ore sempre o outro como superior a ele. Ajude para que a liderança e os membros pensem dessa forma. Ajude para que todos nós pensemos dessa forma. E ajude aqueles que não conhecem Jesus, que não percebem o quão altivos, arrogantes e soberbos são, que eles venham até Jesus, o manso e humilde coração. Que eles venham para que o Senhor os transforme, para que eles, de pessoas egoístas, egocêntricas, se tornem pessoas que negam a si mesmas e tomem a sua cruz e te sigam, Senhor. É isso que nós queremos para as nossas vidas. Ajuda-nos a colocar isso em prática para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, irmãos, se o Senhor assim permitir.